Boa noite a todas e a todos, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Oscar Vilhena Vieira, sou professor aqui da escola há um punhado de tempo e atualmente diretor da escola. Tá? Queria dar, em primeiro lugar, boas-vindas, agradecer a presença de cada um, nas pessoas aqui da minha querida amiga Nina, do professor Ari, que é muito bom tê-los todos aqui. Essa questão que nós vamos discutir aqui hoje, o futuro das profissões, mas especificamente a partir da ótica da relação entre o direito e a tecnologia, tem sido uma obsessão, né, em cada uma das reuniões que eu tenho ido fora do Brasil de escolas de direito. Né? É como se a tecnologia que chegou em diversos outros campos há décadas, né, tecnologia que tem sido usada de uma maneira hard em todas as outras áreas, finalmente chegou ao direito e finalmente as pessoas estão se perguntando, e afinal, o que vai acontecer conosco? Né? E uma das reações que eu tenho visto, por exemplo, outro dia eu fui numa reunião em Chicago e havia apresentação de uma pesquisa da American Bar Association, né, é que há muita mistificação a respeito desse impacto, né, até porque o impacto é muito diferenciado em cada categoria da profissão, em cada nível da profissão, em cada área da profissão, tá? E é muito diferenciado em cada país. Tá? Então, há, sobretudo, uma grande ignorância sobre o tema. Né? O que eu mais tenho aprendido todas essas conversas é que há uma grande incompreensão a respeito dessas relações, da dimensão desse impacto, e, sobretudo, há uma ignorância do que fazer com o pouco que nós sabemos dentro da própria academia. Né? Como as escolas de direito irão se transformar a partir disso que nós estamos vislumbrando nas áreas de vanguarda que estão usando tecnologia de uma maneira mais, vamos dizer, hard do que outras áreas. Né? Então, um pouco do que o centro que foi criado, e é um centro que a gente tem todo orgulho, Alexandre, a Marina, o Vitor e todos os outros que fazem parte disso, é tentar compreender, sair dessa área de mistificação e tentar compreender o que está acontecendo. Né? Quer dizer, antes de nós tomarmos medidas, de irmos numa determinada direção em relação à escola, nós temos que entender e manter uma compreensão desse processo, que é um processo muito rápido de transformação que está acontecendo em distintos setores da advocacia, em distintos setores do poder público. Quer dizer, também há uma mistificação de que isso só são algumas law techs que estão na frente de todos os outros, alguns escritórios que estão usando isso de maneira pesada e que o Estado está a reboque. Não, o Estado também está fazendo uma utilização pesada em alguns campos. Né? Então, eu acho que o passo, quer dizer, a missão que eles se deram e isso que eles vão partilhar conosco, eu tive o privilégio de ter ouvido isso já a semana retrasada, né? Mas a ambição é dar um primeiro passo para tirar as brumas, né? Para que nós compreendamos um pouco, a partir de pesquisa empírica, né? E o Emerson, que está aqui também, sempre foi um sócio nessa empreitada, de tentar compreender de fato o que está acontecendo dentro das profissões jurídicas. Essa é uma primeira avaliação. Como vocês vão ver, tem um lado dessa pesquisa que é quantitativa, né? E tem um lado dessa pesquisa que é qualitativa. Eu, particularmente, fiquei mais encantado com o lado qualitativo, porque eu acho que, dado o universo que vocês exploraram, de fato, ali tem, vamos dizer, uma fotografia mais fiel deste momento que a gente está vivendo. Então, eu agradeço imensamente a presença de todas e de todos, agradeço, sobretudo, a equipe de pesquisadores que se debruçou sobre esse tema, e espero que todos fiquem tão impressionados quanto eu fiquei com os resultados. Tá bom? Passo a palavra ao Emerson. Muito obrigado. Muito obrigado, Oscar, pela apresentação. É um prazer falar pela primeira vez em público aqui sobre essa pesquisa que foi conduzida por mais de um ano. Algumas das pessoas que estão aqui sentadas foram nossos interlocutores. Vê se ficou melhor. Está melhor? Algumas das pessoas que estão aqui nesse auditório foram interlocutores muito importantes desse processo. Então, enfim, confesso que é um momento de alguma emoção aqui
falar publicamente pela primeira vez sobre os resultados dessa pesquisa. Eu me dedico ao estudo de tendências das profissões jurídicas desde 2011, pelo menos, e, enfim, ao longo dessa trajetória, principalmente nos primeiros anos, o que a gente mais ouvia quando se falava de impacto de tecnologia computacional no meio do direito é que os diagnósticos todos eram exagerados, eles não explicavam bem a realidade brasileira e, o que era ainda mais comum, a minha advocacia não é um tipo de advocacia passível de ser impactada pela tecnologia. Isso é algo que a gente chamou lá naquele momento de fase de negação. Essa fase de negação já passou. E ela passou principalmente por um tipo de... em razão de um tipo de transformação, que é transformação que nós chamamos na pesquisa de objetos que estão sujeitos a uma nova regulação. As transformações que nós mapeamos, elas estão ligadas principalmente ao impacto que a tecnologia pode ter no dia a dia dos advogados. Era esse tipo de impacto que era negado lá nos anos 2010, 2011. Porém, a tecnologia ela tem sido responsável pela ampliação das áreas de alcance da própria regulação jurídica. Quando a gente pensa, por exemplo, em lei de proteção de dados pessoais, ou próprio Marco Civil da Internet, ou, para citar o que está nos jornais de hoje, tributação de criptomoedas, nós vemos novas áreas que não existiam enquanto campos do direito, que passaram a ser constituídas recentemente, e essas áreas acabam por gerar novos campos de atuação para os advogados e demais profissionais do campo jurídico. Então, normalmente, essa ampliação do nível de regulação do direito ela é muito bem vista pelos profissionais do direito, porque acabam por gerar, enfim, mais oportunidades de trabalho. Eu não sei se, por isso, a nossa pesquisa não responde esse ponto, mas não sei se, por essa ampliação do objeto, que uma outra parte ficou ignorada, que é exatamente como que o trabalho ou como que a demanda pelo trabalho dos advogados pode ser afetado por soluções tecnológicas. O que a gente tentou derivar dessa pesquisa foi um aspecto positivo dessas transformações. Um dado que é muito propalado e que eu trago aqui para relembrá-los, enfim, o número de bacharéis que tem carteira da OAB aqui no Brasil. Esse número já passa de 1.100.000 advogados, e os cursos de direito já passam do número de 1.400. Então, se, por um lado, nós achamos que as transformações ou os impactos da tecnologia podem acabar com 40% dos postos de trabalho na economia americana, no setor jurídico, vocês imaginam o impacto que tecnologia pode ter num cenário como esse. Antes dessa apresentação aqui, eu conversava com um ex-orientando. Eu não sei se um ex-orientando é um orientado ou um desorientado, enfim. Mas conversava, ele me dizia que a proporção de advogados por habitante na cidade de Porto Alegre, que é a cidade dele, já está de 1 para 68 pessoas. Então, vocês imaginam que se a realidade que se diz que teremos em 2025 nos Estados Unidos é uma demanda 40% menor em termos de mão de obra, o que a gente teria num cenário como esse? Isso é uma preocupação bastante importante para quem pensa em mercado jurídico. Então, a quantidade de trabalho e de demanda que existe para advogados, juízes, procuradores e outros profissionais do direito. Agora, essa é uma demanda que, para uma faculdade de direito, é ainda mais urgente. O que eu brincava com o Bruno, esse meu ex-orientando, é que, para a faculdade de direito, não existe recall. Então, não adianta nós termos um curso de direito hoje que está formando próximas gerações de advogados, e daqui a 15 anos nós promovemos um recall para habilitá-los a trabalhar num novo cenário. Isso não é possível. Então, essa é uma questão
fazer coro à fala do Oscar, que é tida aqui na nossa escola como algo urgente. Nós não só precisamos entender como que a tecnologia tem impactado as profissões jurídicas, mas também tentar entender que tipo de habilidade que esse novo contexto vai demandar dos advogados. Nós, enfim, organizamos essa pesquisa em torno de duas grandes perguntas, né? Como que novas tecnologias computacionais têm alterado as profissões jurídicas e como que esse processo vai impactar a própria formação jurídica no Brasil. Para responder essas duas perguntas, nós organizamos 3 grandes frentes de trabalho. A primeira frente de trabalho, que foi mencionada pelo Oscar, ela mede o grau de inserção tecnológica nos escritórios do Brasil, não só aqui de São Paulo, mas Brasil afora. O Vitor vai falar um pouco mais sobre essa parte quantitativa, que entrevistou 403 escritórios de advocacia de todas as regiões do Brasil. Uma segunda parte é uma parte qualitativa, com 35 estudos de caso escolhidos entre iniciativas que nós chamamos de iniciativas desbravadoras. Vai ser explorado em detalhe pelo Alexandre Pacheco, na sequência. E, por fim, nós falaremos da terceira frente de trabalho, que é como que a nossa escola tem lidado com o desenvolvimento de habilidades para atuação nesse novo contexto. A Marina Pfefferbaum vai falar um pouco dos laboratórios e de programas de imersão que nós desenvolvemos e estamos desenvolvendo aqui na nossa escola. Eu, como não segui a ordem aqui, eu vou voltar um pouquinho, só para apresentar as pessoas que farão essas falas aqui, e também para agradecer pela dedicação dos outros pesquisadores envolvidos no projeto, a Ana Paula Camelo, a Stephanie Lima, o Guilherme Kenzo, o Vitor Doring, quem mais? Cadê? O Theo Aquino, estou esquecendo de mais alguém. E o Fabrício Gomes, cadê ele? Ah, está ali escondido. Enfim, foram essas pessoas que colaboraram no dia a dia intensamente ao longo do último ano para que essa pesquisa ficasse de pé. Uma grande conclusão que a gente chegou foi de que há quase nenhuma literatura acadêmica no Brasil sobre esse assunto e, de alguma maneira, a literatura que existe de fora ela aponta para uma situação de muita mudança, mas talvez ela não explique a realidade brasileira em todas as suas nuances. É claro que a gente não está diante de uma jabuticaba, não é essa a nossa tese, então não é possível negar que não haverá impacto aqui, esse impacto já acontece, mas é preciso pesquisa de porte para poder explicar se as nossas especificidades vão mudar a velocidade ou vão catalisar as mudanças que esses relatórios transnacionais têm apontado. Então, o objetivo macro aqui é criar literatura, é criar explicação fundamentada para o que está acontecendo e, de alguma maneira, preparar o ensino do direito para lidar com essa nova realidade. Esse é o objetivo macro. Eu vou passar a palavra para o Vitor agora, que vai falar, então, da absorção tecnológica em escritórios de advocacia no Brasil. Obrigado, Emerson. Boa noite. Quando a gente desenhou essa pesquisa quantitativa, a gente estava querendo descobrir onde que nós estamos e para onde estamos indo e o que precisamos fazer para se adequar a essa mudança. A gente pensou em várias organizações jurídicas possíveis para poder fazer essa pesquisa. Elas estão abordadas em variedade na pesquisa qualitativa, mas por questões de necessidade de tempo e factibilidade da execução da pesquisa, para fins da quantitativa, a gente escolheu os escritórios de advocacia. Primeiro, para a gente poder tratar dos dados, tem que explicar um pouquinho qual que é o perfil da amostra desses escritórios que foram entrevistados.
São 403 escritórios que foram entrevistados por meio de um questionário estruturado, aplicado por telefone, por uma empresa de pesquisa de mercado. E a gente teve uma pequena condição. A gente entrevistou apenas os escritórios que tinham pelo menos 3 advogados na equipe, porque a gente sabe que existem uma grande quantidade de escritórios de advocacia que são de uma ou apenas 2 pessoas, e isso poderia não mostrar o que estava acontecendo em termos de inserção tecnológica de maneira mais ampla. Por isso, a gente resolveu fazer esse corte. Tá? Diante desse corte, primeiro ponto importante é que todas as regiões estão representadas, sendo com bastante concentração no Sudeste, quase 70%. E é importante também ver que a maior parte dos escritórios são relativamente pequenos. Se a gente soma os escritórios com até 10 advogados, eles representam 62% da amostra, e até 20 advogados são 76% da amostra. Então, a nossa realidade é de uma grande parte de escritórios pequenos ou médios. Dentro disso, e aqui já pensando no que é necessário, quais são as condições para a gente ter implantação de tecnologia computacional avançada, a gente tentou estudar quais são as áreas desses escritórios. Então, a primeira pergunta básica que a gente fez era se eles atuavam no consultivo ou no contencioso, e aqui soma mais de 100%, porque eles podem atuar nas 2 áreas. Os escritórios declararam 87% que atuavam no consultivo e 95% no contencioso, sendo que desses 95% do contencioso, mais da metade, ali 51%, declarou que atuava também em contencioso de massa. O contencioso de massa, como vai ser discutido bem na parte da pesquisa qualitativa, tem uma característica importante de volume e de repetitividade de demanda que dá as condições ideais para o florescimento de tecnologia computacional avançada. Por isso que a gente fez essa pergunta aqui. Eu, particularmente, ao interpretar esse dado, eu suspeito que o número de escritórios que faz contencioso de massa seja ainda maior, mas existe algum estigma do que seria isso. O pessoal gosta de cada caso é um caso. Aqui no meu escritório eu não trato com massa, então talvez esse dado seja maior do que os 51% declarados. Aqui a gente tem uma tabela também, é só uma parte dela, não dá para mostrar tudo, sobre as áreas em que os escritórios atuam. Tá? 68% deles se declarou, por exemplo, atuar na área trabalhista, que é uma área que a gente sabe que é marcada por intensa repetitividade de processos. A gente cruzou, por exemplo, alguns dados do CNJ, e a área trabalhista que tem menos assuntos cadastrados no CNJ e tem maior repetição dentre esses assuntos. Então, quando a gente olha a distribuição, a gente consegue já enxergar um potencial também de repetitividade dentro das áreas que são as mais declaradas dentro dos escritórios que fazem parte da amostra. Para além desse perfil da própria amostra, o que a gente precisa entender também é que o escritório, para implantar a tecnologia, ele precisa de uma infraestrutura básica. E essa infraestrutura básica foi decomposta em várias perguntas que a gente fez para eles. Uma delas seria se eles têm serviço de tecnologia da informação. Da amostra total, 59% diz que tem terceirizado, 20% interno e 21% não tem. Mas, quando a gente olha essa amostra segmentada pelo tamanho dos escritórios, a gente começa a enxergar a importância do tamanho do escritório na incorporação da infraestrutura tecnológica. Primeiro, a gente olha ali, quem não tem TI começa para até 5 advogados em quase 40% e cai para praticamente para 0 em mais de 50%, sendo quase nada de 15 a 50%. Quem tem interno é uma crescente. Até 5, de 6 a 15, vai subindo para ele próximo de 20. Quando é mais 50, mais de 60% dos escritórios têm o TI interno. E o terceirizado faz um caminho similar, mas oposto ao do interno. Ele sobe bastante de 6 a 15 e depois vai caindo, dando lugar ao interno. Então, o que isso mostra, quanto maior o escritório, maior a necessidade de TI e ele passa a ser incorporado. Tá? E sem TI, sem a gente ter os dados digitalizados e organizados, a gente não vai conseguir implantar tecnologias avançadas. Por isso é fundamental esse dado. Não só dos profissionais de TI são importantes, mas a gente precisa também de alguns softwares básicos que nos dão informação para os escritórios de advocacia trabalharem. A gente perguntou aqui para eles sobre os softwares de gestão processual e de gestão financeira. E a gente também observa a mesma coisa. Por exemplo, gestão processual, 77% diz que possui, 22% não utiliza e 1% não conhece. Mas, quando a gente olha para os escritórios divididos nas faixas, a gente começa a observar
que quem não utiliza vai caindo à medida que os escritórios crescem de tamanho e quem utiliza vai subindo, chegando a 90% para quem tem mais de 50 advogados. Software de gestão financeira, apesar de ser um pouco menos conhecido, só 53% possui, a gente observa o mesmo movimento. Mas, além das condições de infraestrutura tecnológica para implantação de tecnologia, a gente também precisa ter um outro elemento, que a gente chamou de elemento de gestão do conhecimento. Tá? A gente precisa ter um conhecimento organizado a fim de tornar aquele conjunto de tarefas repetitivas que a gente tem algo passível de automatização. Então, onde é que a gente poderia enxergar isso dentro dos escritórios, ou pelo menos o potencial para isso acontecer? Num velho conhecido de todo mundo que advoga, ou estagia, que são modelos e minutas. A gente fez outras perguntas, mas essa merece destaque. A gente perguntou para os escritórios quem possui modelos ou minutas para documento, o que significa que existe alguma atividade repetitiva. 89% nos diz que tinha modelos e minutas, e a quantidade, e a gente perguntou também qual que é a quantidade de documentos que eles produzem que têm modelos ou minutas para serem feitos. E 51% diz que a maioria dos documentos que saem do escritório tem um modelo ou minuta que lhes dá base. 24% alguns. Então, 75%, ou seja, 3/4 desse pessoal tem a maioria ou alguns documentos. Ou seja, muito potencial de repetição feito, provavelmente, com um modelinho de Word e que pode ser passível de automatização. Tá? Quando a gente passa para uma pergunta já mais de uso avançado de tecnologia, que é o gerador automático de documentos, que suplanta essa necessidade de você ter um estagiário copiando e colando coisas, por exemplo, a gente faz a pergunta e vê que 74% dos escritórios não utiliza. Então, o que a gente enxerga? Que a infraestrutura básica está lá, mas a infraestrutura avançada ainda não é tão difundida. Mas, mais uma vez, quando a gente observa esse dado no tamanho do escritório de advocacia, ele se torna... ele mostra que, quanto maior o escritório, maior a difusão da tecnologia, com 57% não utilizando e 43% nos maiores escritórios, contra 83% não utilizando, com até 5 advogados. Tá? Novamente, um detalhe importante é que a gente não perguntou aqui quais eram os modelos ou minutas que eles usavam, quais eram os documentos automatizados. Então, não necessariamente são documentos complexos. Tá? Pode ter uma boa parte desse pessoal que utiliza a geração automática de documentos para documentos simples. Pode ser gente que utilize essa geração automática de documentos para o coração da atividade deles, para as principais peças. E isso vai ser explicado também melhor na pesquisa qualitativa, para poder mostrar como é que isso muda completamente a forma pela qual a gente trabalha. Por fim, a gente tem aqui alguns dados de percepção, que foi o que o Emerson falou. Em 2011, todo mundo negava o que estava acontecendo. Hoje em dia, já não é mais. Os entrevistados nos disseram que o impacto do uso de softwares na profissão jurídica é muito importante para 60% deles e para 35% importante, ou seja, 95% dos entrevistados acham que isso tem uma importância, uma grande importância. De outro lado, sobre quando esses impactos vão acontecer, 65% já diz está ocorrendo, que é o que a gente observa também na pesquisa qualitativa, e 20% de 1 a 3 anos, 10% de 3 a 5 anos. Ou seja, dentro do médio prazo, também 95% das pessoas acham que vai ter alguma grande mudança, que a gente sabe que está acontecendo. E também é importante ver que as pessoas têm uma visão otimista sobre como isso vai ser impactado na profissão. A maior parte anota como consequências relevantes desses softwares: maior agilidade nos processos, no trabalho ao ganho de tempo, facilidade e agilidade nas pesquisas, acesso às informações, gestão da informação, centralização, ou seja, acabar com a bagunça que a gente estava acostumado em escritórios de advocacia. O que esses dados mostram? Algumas conclusões são importantes e basilares para a gente entender o cenário atual e o que os desbravadores tecnológicos estão tentando resolver. Primeiro, tem desigualdades significativas no uso da tecnologia, geralmente explicadas pelo porte dos escritórios, aqui medido em número dos advogados. Então, não é todo mundo que vai ter condição de utilizar a tecnologia ou se adaptar à tecnologia no curto prazo, pelo menos, porque, como a gente vai ver, o caminho para você conseguir implantar algum software avançado, mudando significativamente a sua atividade, é grande, longo, tortuoso, árduo e custoso. Então, não é para qualquer um.
Segunda conclusão importante, o uso mais disseminado de tecnologia hoje, já que a nossa ideia era descobrir em que medida que os escritórios estão ou não preparados para a mudança tecnológica que está vindo, o uso mais disseminado são ferramentas básicas de organização e cadastro de informação, software de gestão financeira, processual, mas ainda não se observa uma utilização larga de ferramentas avançadas, que seriam softwares de geração automática de documentos ou outros que envolvem aprendizado de máquina, outras tecnologias vão ser discutidas. E, por fim, apesar de não ter esse uso disseminado de tecnologias avançadas e depender do porte do escritório, o que a gente observa é que tem um amplo espaço para a implementação dessas ferramentas, pela natureza das áreas que são trabalhadas, pelo tipo de atividade de contencioso de massa e pelo fato de que existem muitos modelos e minutas por aí, o que já é um grave indício da repetitividade das tarefas. Tudo isso vai poder ser detalhado agora em como pode ser explorado pelos nossos desbravadores tecnológicos, pelo Alexandre. Obrigado, Vitor. Já que a gente está no meio aqui da nossa apresentação, eu só queria dar um recado aqui para fins de coleta de algumas perguntas e alguns questionamentos que, ao final dessa nossa fala, a gente vai querer aqui ouvir de vocês. A nossa pesquisadora e gestora de projetos aqui, a Ana Paula, ela vai recolher as perguntas por escrito. Qualquer coisa, se vocês precisarem ali de algum papel ou caneta, ela vai prover para vocês. Só levantar a mão enquanto a gente mesmo está aqui na nossa fala, ela já vai poder coletar as perguntas de vocês. Tá bom? Bom, na nossa vertente qualitativa, qual foi a nossa ideia e qual foi a pergunta base para estruturar a nossa investigação e para estruturar os nossos resultados? Fundamentalmente, a ideia foi quais são as mudanças observáveis em organizações jurídicas a partir da experiência de desbravadores tecnológicos. E por que a gente quer observar o que aconteceu nesse tipo de agente que a gente denominou de desbravador tecnológico, para verificar ali quais são potenciais impactos, seja sobre habilidades e competências necessárias para profissionais da área jurídica, seja na estrutura organizacional de escritórios de advocacia, de Lawtechs e Legaltechs, startups no campo jurídico, seja em departamentos jurídicos, seja em agentes da área pública, por exemplo, que foi um dos objetos da nossa análise. Enfim, dentro do ecossistema de atores que atuam no campo jurídico, como é que aqueles que estão na ponta, que inovam, desenvolvendo tecnologia, assimilando tecnologia e reestruturando a sua organização, atribuindo novas funções ou até mesmo resgatando algumas funções antigas, como é que esses desbravadores podem apontar para não apenas tendências, mas sinalizar para transformações importantes no meio jurídico. E um pouco da ideia foi essa. Eu trouxe aqui a definição do desbravador tecnológico, mas duas ideias importantes têm que estar na mente de vocês. Em primeiro lugar, o que a gente chamou de desbravador tecnológico está tanto no âmbito daquele que desenvolve uma nova tecnologia, adaptando-a ou criando-a do zero, ou o desbravador tecnológico é aquele que se dispõe a absorver essa tecnologia e reestruturar a sua organização, inclusive solicitando novas habilidades e competências de seus profissionais para que ele possa entregar um serviço jurídico diferente. E a gente vai discutir um pouquinho o que significa essa diferença. Mas eu gosto muito de um esforço que a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, eles não definiram qual dos dois nomes é o mais apropriado para startups do campo jurídico, então eu vou usar da mesma forma como eles mesmos se declaram e se nomeiam. Eu gosto muito do dado do radar. Qual é a ideia do radar? Eles, em meio aos seus associados e outras empresas, outras startups do campo jurídico, eles vão lá e perguntam: onde vocês se localizam do ponto de vista ali de um segmento de mercado que usa a tecnologia para prestação de serviços jurídicos de maneira distintas? Então, por exemplo, vocês têm alguns novos serviços, prestadores de serviços de jurimetria ou de apresentação de dados quantitativos no campo do direito. Você tem aqueles que provêm serviços de automação e outros campos que a gente pode trabalhar. Esse é um quadro aqui que a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs publicou em 2017, de quem eles localizam em cada um desses setores aqui que vocês podem ver. Esse é o quadro de 2018. Um detalhe bastante interessante, se ele não é capaz de sintetizar integralmente quem são os atores que se localizam em cada um desses segmentos,
ou até mesmo se são esses os segmentos corretamente ali designados para refletir as transformações no âmbito jurídico, eu gosto muito de apresentar esse quadro para que vocês possam, no mínimo, constatar duas coisas. Em primeiro lugar, o desejo de construir uma empresa nascente, uma startup no campo jurídico, para prover serviços tecnológicos, sem dúvida nenhuma, de um quadro para outro, já está demarcado aqui como um desejo, um sentido a ser buscado por profissionais que querem se tornar empreendedores. E mais, quando a gente olha os campos também estão crescendo, seja porque a gente pode avaliar se faz sentido ou não esses campos serem denominados como tal, mas mais do que isso, tem-se a ideia de que novas áreas vão surgir no âmbito tecnológico, exigindo também novas habilidades e competências. Mas mais do que isso, na nossa pesquisa qualitativa, e aí muito bem apresentado anteriormente aqui por aqueles que anteriormente falaram as suas partes específicas de pesquisa, o que dá para a gente notar aqui é que, de um lado, a gente consegue observar pressões tanto do mercado, pensando maior produtividade, menor tempo de entrega de determinados serviços, novas demandas do que se entende como um potencial produto jurídico, efetivamente maior transparência na prestação de informações sobre o que foi realizado, como foi realizado e por quem foi realizado, e, ao mesmo tempo, pressões internas, principalmente que a gente conseguiu notar nos desbravadores tecnológicos, que são pressões no que tange que habilidades e competências são valorizadas para fins de contratação ou até mesmo para fins de treinamento interno, por exemplo, programação como uma habilidade nova que acaba surgindo, ou treinamento de máquina como outra habilidade nova que vem surgindo, ou até mesmo um certo linguajar, o domínio de uma gramática específica que o profissional da área do direito precisa ter para poder se comunicar com equipes híbridas, conversar com um engenheiro de produção, conversar com um cientista da computação e outros profissionais que têm povoado organizações jurídicas, mais especificamente ali escritórios de advocacia, pela nossa pesquisa que a gente conseguiu demarcar pelos 35 estudos de caso que nós realizamos. E outro detalhe bastante interessante quando a gente foi entender qual foi a trajetória de absorção tecnológica dessas instituições, a gente percebe que aquela figura antiga de eu comprar um software, tal qual, por exemplo, se comprava anteriormente, um software fechado, de prateleira, pronto para o uso, está muito distante da realidade atual do mercado jurídico, em que a gente percebe que, mesmo que alguns setores, como no caso do contencioso de massa, tenha apresentado as melhores condições para absorção dessas tecnologias, como, por exemplo, maior repetitividade, como o Vitor mencionou, ou até mesmo pressões muito fortes para a redução do custo ano após ano, a gente percebe que, mesmo ali, com alguns serviços disponíveis, algumas tecnologias disponíveis, o processo de assimilação, adequação e, efetivamente, teste para fins de uso e obtenção de resultados foi um caminho árduo e tortuoso, como a gente quis denotar ali por aquele labirinto que a gente colocou, que, mesmo que uma tecnologia seja ali pensada para um determinado serviço, escritórios têm peculiaridades, por exemplo, às quais eles vão ter que se adaptar para cada um caso concreto. Para além disso, o que a gente percebeu? A gente percebeu que algumas habilidades começam a aparecer em departamentos jurídicos, em escritórios, em Lawtechs, Legaltechs, que são habilidades, por exemplo, relacionadas à estatística, à programação, a treinamento de máquina, habilidades, por exemplo, que têm a ver com linguística e outras tantas, como a gente tentou designar ali, que não necessariamente são habilidades em que os profissionais apresentavam uma formação prévia, mas muitas delas foram se avolumando ali em habilidades que foram sendo adquiridas ou até mesmo que existiam para alguns profissionais e eles perceberam que, no cenário atual, elas passam a ser úteis a eles. E, mais do que isso, um outro modelo que a gente percebeu muito interessante quando a gente passa de um olhar do profissional para um olhar para a organização foi a ideia que, inclusive, escritórios de advocacia e departamentos jurídicos começaram a se aproximar de startups no campo jurídico, mais especificamente, quando nós falamos de escritórios de advocacia, por 3 modelos específicos. O primeiro modelo, escritórios de advocacia começaram ali, seja porque tinham um espaço ocioso, ou seja porque queriam investir na ideia, criar espaços de incubação de startups dentro do escritório. Isso facilitaria os seus profissionais a dominar uma linguagem específica que facilitaria ali a redesenhar a estrutura, redesenhar os seus serviços, mas, mais do que isso, permitia com que o próprio escritório aprendesse a assimilar essas novas competências ou até mesmo essas novas habilidades necessárias ou até mesmo conhecimentos necessários para operar um sistema específico.
Um segundo modelo era um modelo de acordos de cooperação. A ideia é que uma startup entraria no escritório e, ao invés de ser incubada, ficar constantemente dentro do escritório, ela ficaria no escritório para justamente tentar fazer com que, por 2 dias, 1 dia por semana, eles conseguissem ali trocar determinadas experiências e, eventualmente, adaptar num sentido muito menos intenso as suas tecnologias no âmbito de um escritório. E uma das mais radicais possíveis, que é o modelo de pesquisa e desenvolvimento, em que alguns escritórios de advocacia decidiram: eu vou contratar engenheiros, desenvolvedores para desenvolver a minha própria tecnologia dentro do meu departamento de pesquisa e desenvolvimento aos moldes de uma empresa de grande porte. E aí a prestação de serviço jurídico se torna uma prestação de serviço jurídico híbrida. E, nesse sentido, a gente começou a notar que em primeiro lugar, algumas novas competências começaram a surgir, reestruturando organizações jurídicas, como escritório de advocacia e departamentos jurídicos, em que a gente percebe que, por exemplo, habilidades até então desconhecidas no mundo do direito, como o treinamento de máquina, o uso de algoritmos para a leitura de decisões judiciais e para a realização de análise preditiva, surgem em organizações jurídicas como uma nova tendência e uma nova habilidade a ser desenvolvida. Então, é possível que nós tenhamos ali, e nós achamos que não vai ser majoritariamente, profissionais da área jurídica que tenham ou formação na área técnica, ciência da computação, por exemplo, ou que, eventualmente, tenham interesse e programem parcialmente determinadas soluções tecnológicas para fins ali de incorporação em equipes híbridas. Mas outro aspecto que a gente notou, e esse muito mais, vamos dizer assim, intenso, presente dentro dos desbravadores tecnológicos, foi a presença de novos conhecimentos, ou melhor, o domínio de uma gramática. Você não precisa ser aquele que implementa uma nova tecnologia, mas você precisa entender quais são determinados tipos de termos, determinados conceitos, determinadas formas de funcionamento de uma determinada tecnologia para pensar estrategicamente. 1, como incorporar isso no escritório, e 2, como entender que essa tecnologia pode te ajudar a construir um caso específico envolvendo, por exemplo, como o Emerson mencionou no início da nossa fala, tributação de criptomoedas, ou, eventualmente, para entender como uma análise preditiva pode te trazer, pode criar valor dentro da sua organização. E, por fim, velhas habilidades que seriam mais aprimoradas, como, por exemplo, a leitura de dados, ou como, por exemplo, a construção de determinados quadros que permitam com que você visualize o seu setor processual, ou visualizem as suas peças, por exemplo, de ordem processual, ou até mesmo permitam com que você enxergue um ato ali, uma operação de uma maneira um pouco mais precisa, como, por exemplo, auditorias dentro de operações de fusões, aquisições no campo societário, e esses quadros resgatam algumas habilidades que já deveriam estar dentro da formação jurídica tradicional, mas, via de regra, muitas vezes a gente falava: vamos deixar ela um pouco de lado, porque existem coisas mais importantes. Agora, leitura de dados cada vez mais se mostra não apenas como importante, mas, em alguns casos, essencial. E, nesse sentido, para terminar minha fala aqui, tem uma síntese das nossas conclusões no que tange ali o nosso relatório qualitativo. A primeira delas é pensar que, por mais que o contencioso de massa tenha sido o local mais propício, dadas as suas características, repetitividade, pressões por custo, pressão por produtividade, sem dúvida nenhuma, ele sinaliza para outros tipos de pressão e outros tipos de características que fazem com que nós, no nosso diagnóstico, possamos expandir as nossas conclusões para nós alcançarmos outras áreas do direito que sofrem agora com menor intensidade, mas a tendência é que essa intensidade aumente, pressões de naturezas muito similares, como, por exemplo, a natureza de aumentar produtividade. A gente observa isso, por exemplo, em pressões de custo e aumento de produtividade em auditorias. Mas, mais do que isso, uma segunda conclusão nossa é que, quando a gente perguntou para esses 35 desbravadores o que eles enxergavam como o principal impacto quando a gente vai tentar verificar, uma pergunta que se faz há muito tempo sobre impactos de novas tecnologias, que é a pergunta sobre substituibilidade de profissionais da área jurídica, a gente percebe que a substituibilidade que está acontecendo e a tendência é que ela aconteça um pouquinho mais intensa é com profissionais da área jurídica de baixa hierarquia, estagiários e advogados júniores, e essa substituibilidade ela se dá na função e não no cargo. Então, o desafio não é pensar, não vamos ter mais advogados júniores, não, o que o advogado júnior faz hoje,
muito provavelmente esse advogado júnior não terá que fazer nos próximos anos. E a dúvida que fica é: o que faremos, quais novas funções nós iremos trazer para esses advogados júniores? Porque a substituição ela só ocorrerá se nós não formos de maneira muito atenta, responsivos à forma como o mercado está ali se reorganizando, de modo a prever que advogados júniores ou estagiários podem realizar outras funções. Para além disso, a gente percebe que há uma incorporação de profissionais sem formação jurídica em determinadas organizações jurídicas, por exemplo, escritórios que contratam hoje para a sua atividade fim, como, por exemplo, no contencioso civil, engenheiros de produção, cientistas da computação, para pensar estrategicamente como melhorar os seus fluxos e reestruturar os seus produtos. E, por fim, uma última conclusão da nossa parte é a ideia de que novas tecnologias elas têm alterado tanto a prestação de serviço como até mesmo a forma como organizações jurídicas se estruturam e pensam estrategicamente o que elas vão fazer. E aí, nesse sentido, uma pergunta que fica para a gente é: se essas transformações estão acontecendo, seja ali na nossa investigação quantitativa, seja na nossa investigação qualitativa, nós, como instituição de ensino, devemos fazer o quê diante desse novo cenário? E é com isso que a gente pensou uma terceira frente da nossa pesquisa, que é a ideia de, do ponto de vista de formação, o que podemos fazer e como podemos testar para ver se estamos no caminho certo ou não. E aí eu passo a palavra para a Marina, para que ela possa ali mostrar para vocês o que a gente tem feito. Obrigada, Alexandre. Bom, boa noite a todos, a todas aqui. Sou a Marina, como o Alexandre falou, e o meu papel aqui é tentar conversar um pouco com vocês o que a escola tem feito para conectar os resultados dessa pesquisa com o papel da sala de aula, que está tão em crise nas faculdades de Direito. E o problema não é o fato delas serem tradicionais, né? Porque o Garcês sempre brinca e fala assim: hipoglose é tradicional e funciona. Só que o ensino jurídico ele é tradicional e não tem qualificado aqui muito bem os nossos alunos e as nossas instituições, principalmente. Então, que habilidades, então, a gente tem que trabalhar, que competências? E essas perguntas ficam: será que agora eu vou ter que saber programar, vou ter que ensinar meus alunos a isso? E aí, estatística, muitos de nós aqui presentes, eu aposto que fez direito por falar: não sei nada de matemática, então vou para o direito. E aí, será que essa realidade se sustenta diante dessa mudança toda do mercado que a gente tem visto? Bom, a universidade ela já está em crise por várias razões. A gente tem as certificações pairando em vários outros lugares. Por exemplo, quem aqui já fez algum curso online recentemente em plataformas? Posso fazer cursos incríveis de Harvard, de filosofia. Posso fazer cursos de como fazer cervejas em 7 passos. É um curso muito interessante. Ou seja, cursos de habilidades pela internet. E aí, o que sobra para a sala de aula? No direito, a gente tem cursos absolutamente informativos. Então, você vai lá, o professor é o centro da atenção. E para que, então, você vai para a sala de aula se você pode ver um curso online? Então, a gente precisa, de fato, ressignificar esse modelo da sala de aula. E a gente busca, enquanto escola, inspiração já há muitos anos, aí, com o professor Ari, a gente já começou a ser uma escola diferente, uma escola integral, porque a gente se forma, e eu posso falar por mim mesma, apesar da faculdade de Direito. Porque a gente é relegado ao estágio, é relegado a outras coisas que não o ensino, de fato, dentro da sala de aula, porque é um curso que basta ter um giz e um tablete de madeira para sentar e tudo bem. E, assim, a gente vê espaços interessantes de universidades que já nem sala de aula mais tem, mas são salas de reuniões, como é o caso da Hyper Island e da Chaos Pilot, que trabalham por meio de desafios. E muito das nossas mudanças têm essas inspirações. E eu diria que são 3 eixos centrais de mudanças aqui na escola. Primeiro, um currículo que busca enxergar a tecnologia como algo transversal nas disciplinas. Ou seja, a gente é ensinado a
ter direito civil 1, 2, 3, 4, 5, processo civil 1, 2, 3, 4, 5, como se na mesa do juiz, na nossa mesa, fosse chegar, aqui, um problema de direito civil 1 para o senhor, muito bem. E a mesma coisa tem acontecido com a tecnologia. Então, vamos pôr então uma disciplina de direito digital 1 e tecnologia 4. Isso não funciona. A gente tem que ter um olhar transversal dessas disciplinas. Então, a gente tem trabalhado muito isso no nosso currículo, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Os laboratórios, então, a gente tem usado nossos alunos aqui de cobaias para testar justamente isso. Vamos expor a programação, vamos tentar ver como que funciona essa habilidade de traduzir. E eles são muito mais espertos do que eu e o Alexandre, com certeza. O Emerson já não sei, nem o Vitor, mas do que a gente, com certeza. E aí eu vou contar um pouco dessas experiências e as imersões. Imersão é algo fantástico, porque a gente tende a relegar muito a prática do direito ao escritório de advocacia. Então, a faculdade fica com a parte teórica, mas, na prática mesmo, eu vou aprender no escritório. E as imersões têm sido um espaço interessantíssimo que o aluno fica uma semana inteira em algum lugar, 24 horas, para aquilo. Então, ele para a vida dele durante uma semana para vivenciar alguma agenda do mercado ou alguma questão social, enfim, a gente já teve imersões de todos os tipos, inclusive, é uma coisa de toda a Fundação Getúlio Vargas, inclusive uma imersão que acontecia de madrugada para entender como que funcionava o sistema público de transporte. Então, enfim, tem sido um espaço muito interessante nesse sentido. E, no âmbito da pós-graduação, a gente tem disciplina de inovação, que acabou de... Hoje foi a finalização da primeira turma, que tenta trabalhar todas essas mudanças da profissão para esses alunos que são jovens, muitos, né, dos nossos cursos de pós-lato, e vão ter que enfrentar esse mercado na realidade. Bom, isso é a foto hoje de manhã. Eu usei a tecnologia do cabelo para dar uma amenizada, mas isso era às 8 da manhã. E aí, enfim, o que nos resta, né? Aqui a gente fez, então, um primeiro laboratório em parceria com a empresa Luplex, que é uma empresa de automação. E eles têm uma linguagem própria para automatizar documentos. E a gente colocou os nossos alunos, então, para automatizar alguns documentos. Estou vendo aqui a cara deles de lembranças do passado. E aí, os alunos, de fato, eles tiveram uma curva de aprendizagem muito difícil de programação, porque é uma língua nova, eles sofreram, eles choraram, mas eles aprenderam. E isso foi muito impressionante de ver, com toda a dedicação. O que aconteceu nos grupos, muito, a gente fazia trabalho em grupo na faculdade assim, né? Cada um recorta um pedaço, gruda, cola e entrega. Só que, na linguagem de programação, não pode fazer isso, porque simplesmente não sobe, se cada um faz de um jeito, etc. Então, o trabalho em grupo era muito importante. E aí que apareceram muitos dos conflitos da disciplina, com relação a essas soft skills. Então, no último dia de aula, a gente perguntou para eles, o que vocês dariam de conselho para o seu eu no começo do semestre? Tenha mais paciência com os colegas, trabalhe melhor em equipe, dedique tempo à relação dos grupos. Não apareceu absolutamente nada, nesse último momento, de programação. Então, ou seja, a gente também não pode negar, enquanto faculdade de Direito, trabalhar estes skills que têm a ver com teamworking, trabalho em grupo, como que a gente vai trabalhar liderança, empreendedorismo, como currículo explícito também da escola, porque isso são habilidades que vão ser fundamentais para esses estudantes daqui para frente. Então, essa foi a primeira experiência de laboratório. A segunda experiência, que foi muito interessante, a gente vai entrar mais a fundo nela, foi feita com a Fint também, e os alunos estão aqui presentes hoje para demonstrar os chatbots dele, robôs de conversação que eles criaram ao longo do semestre, para explicar para a população sobre súmulas do STJ. Então, eles elegeram algumas súmulas e trabalharam arduamente, não foi? Para
colocar em prática esse chatbot. E aí eu quero que eles contem, a gente vai ter um espaço para isso, sobre como foi essa tradução para o direito e essa relação com o pessoal aí da Fint, a quem eu agradeço imensamente aqui, Júlio, Robson, Natália, por toda essa parceria, e, obviamente, ao Renato Mandalite, que também já vai falar em breve por tudo que proporcionou para a gente, não só no momento desse laboratório, mas também a gente foi passar uma semana lá em Bauru com os alunos, isso é a gente cantando no ônibus, com todas as pessoas. A gente teve a oportunidade de conhecer todo esse movimento de esteiras na advocacia, enfim, de como se lida com contencioso de massa, ao vivo e a cores, sendo recebido por todos os profissionais da Fint, do JBM e do Mandalite Advogados. Então, aqui são nossos alunos respondendo a desafios propostos pela empresa. Foi um momento muito interessante, especial, para a gente ter essa ligação com essas mudanças do mercado. E aí, eu apresento e já deixo um convite para a segunda parte da aula. A gente tem 3 robôs de conversação hoje, o senhor Tomás Joaquim, que é STJ, a Leila, que trata sobre leilões, e a Suzy, que são de planos de saúde. Então, a gente gostaria que depois, num segundo momento do evento, eles vão mostrar para vocês esses robôs de conversação que eles criaram, e vocês vão ter a oportunidade de interagir pessoalmente e ao vivo com esses robozinhos. Então, mas antes desse momento, eu queria abrir para os 20 minutos que a gente tem de perguntas. A Ana Paula recolheu algumas, selecionou, para que a gente possa responder e depois ir para essa etapa, para vocês conhecerem o senhor Tomás, Leila e Suzy. Gente, quem quiser ainda escrever a sua pergunta, pode passar para mim, os nossos colegas aí pelos corredores podem recolher também, fiquem à vontade, mas a gente também pode abrir o microfone caso alguém deseje falar na viva voz. Eu vou aqui ler a pergunta que chegou por uma das pessoas presentes. Considerando a qualidade do ensino jurídico brasileiro, 1.502 cursos de direito, dados de novembro de 2018, qual seria o papel de grandes faculdades como a FGV, a USP, a PUC, a UERJ e da OAB Nacional na fiscalização dos cursos que formam alunos extremamente desatualizados e desqualificados? E a pessoa ainda colocou uma observação que 283 cursos foram autorizados ainda nesse ano de 2018. Então, fica o desafio, a pergunta, e se alguém mais quiser fazer a pergunta, eu posso passar o microfone. A gente tinha combinado aqui que a Ana Paula só ia selecionar as perguntas fáceis para a gente responder. Então, era essa a incumbência, mas ela não está cumprindo com o papel. Oscar, você quer falar? Pode ser. Alguém? Alguém quer fazer alguma fácil? Tiago, meu nome. Eu queria só, aproveitando a onda, eu percebi que é muito centralizado, ou um foco que vocês colocaram muito no contencioso, que eu acho que é o que vem revolucionando. Dentro do direito, é a primeira área que veio sendo obrigada a se transformar, até porque houve uma revolução em 2012 para frente com relação à inteligência artificial. Vocês notaram pela pesquisa e pelo desenvolvimento disso, a questão das consultorias, ou seja, a área de... contratos também a gente sabe que está, mas societário, as próprias consultas em ambiental e outras áreas, eles estão já evoluindo nisso, ou os escritórios estão gastando e as empresas ainda na área contenciosa, e aí vão começar ainda o momento da área consultiva ganhar esse corpo até por uma questão de redução de custos. Boa noite, deixa eu levantar aqui. A pergunta é minha, a primeira. Eu só quero complementar, porque eu faço muita pesquisa de campo
E esse ano eu tive a oportunidade de ir em um evento da Abril, que é a feira do Guia do Estudante aqui. E eu tive que mentir em de uns estandes de uma faculdade para contar, enfim, para fingir que eu não era aluno e ver qual era a abordagem dessa faculdade referente a esse aluno. Enfim, tinha mais de 3.000 estudantes de ensino médio lá, e eu fingi que eu era um deles, né, apesar de não parecer tão jovem. E aí eu fui lá, e a moça simplesmente queria que eu já fosse na faculdade no dia seguinte, sem saber se eu era formado, se eu era alfabetizado, da onde eu vinha, o que eu fazia. Ela já queria que eu assinasse o contrato. Então, munido dessa pergunta, eu gostaria que vocês comentassem, porque a gente está aqui num hall de pessoas privilegiadas, né? De pessoas que tiveram a oportunidade, que se interessam pelo conhecimento, pela tecnologia. Agora, eu acho massacrante com 80%, talvez até 90% dos brasileiros que estão tendo um ensino de péssima, mas é tão péssima a qualidade que eu, como advogado sênior já, recebo advogado júnior que não sabe o que é recorrido e entendeu? Recorrente, reclamante, não sabe diferenciar a nomenclatura, que dirá fazer uma peça. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão muito precisa da tecnologia e do impacto dela no mercado de trabalho, mas eu acho que, como a gente faz uma associação do ensino de base, né, para a gente melhorar a educação no Brasil como um todo, eu acho que a gente poderia também complementar dentro do nosso, entre aspas, mundinho, né? Porque eu acho que a gente está criando profissionais para trabalhar, não me entendam mal, mas a gente está criando profissionais para formar, para trabalhar em subempregos e talvez deixar a área do direito desmotivados e contagiar algo muito ruim. Pode ser mais duas, e aí a gente passa... Aí a gente encerra para... Eu só queria complementar a pergunta dele com uma outra ponderação. Uma das pessoas mais inovadoras e competentes com quem eu já trabalhei em tecnologia não tem o primeiro grau completo. Ele hoje tem uma fintech muito bem sucedida, já tem fundos de investimentos de Nova York, ele aprendeu inglês sozinho, ele aprendeu programação sozinho. A gente apelidou ele de Mr. Brain. É fora da curva, mas ele largou o colégio. Ele tinha uns 12, 13 anos, caiu em uma lan house e nunca mais saiu. E como é que isso também, complementando, porque ele falou da formação acadêmica e tem esse outro lado também. A tecnologia nem sempre está na sala de aula. Como é que essa questão poderia ser equilibrada? Obrigada. A minha pergunta é uma questão contra o currículo da graduação do curso de Direito, porque nós temos uma estrutura de currículo que é determinada, em geral, pelas exigências do MEC e pelos interesses dos alunos, que muitas vezes entram na universidade pensando na questão do concurso público ou da aprovação na prova da OAB. E como é que se lida em grande escala para convencer os alunos da necessidade da alteração do currículo e dessa resistência natural que eles têm, que eles se sentem prejudicados porque não estou tendo matéria que vai ser importante, estou perdendo meu tempo. Como é que se vende? Como se resolve esse problema? Vamos lá? Então, vamos começar aqui. Oscar, por favor. Deixa eu juntar. Senhora Diretrizes Nacionais Curriculares. Algumas coisas tocaram aqui. Enfim, essa é a divisão entre os que conseguem falar de tecnologia e os que ficaram para trás na divisão entre o Homo cibernéticos e o Homo sapiens. Eu estou aqui, né, como outras divisões, teve gente que ficou também na história. Bom, deixa eu só falar duas coisas rapidinhas, uma sobre a sua pergunta em relação à Faculdade de Direito, e talvez a Adriana e eu possamos falar um pouquinho sobre currículo, né? Então, sobre Faculdade de Direito, vejam, é evidente, quando você compara o Brasil com outros países do mundo, a China, o último dado que eu tenho, de 680 escolas de direito,
o México, mais ou menos a mesma coisa. O México talvez seja o país mais próximo ao Brasil, tendo em vista a relação de proporção de número de habitantes. E olha que a China está fazendo uma expansão muito grande, evidentemente, porque estão construindo o mercado jurídico, construindo o mercado, o mundo do direito lá, então tem uma expansão enorme, né? Os Estados Unidos têm hoje, acho que regulamentadas 220 escolas de direito credenciadas pela American Bar Association, com um número de litígios 2 vezes maior do que o Brasil. Então, evidente, o Brasil está fora de parâmetro por qualquer medida que se tenha. Estou dando isso só para dizer. O que acho que é importante a gente colocar aqui, para não também ter uma análise muito reativa a esse número brasileiro, né? O número de pessoas que ingressa na OAB num período, se eu não me engano, de 2 anos depois de formado, é de cerca de 14%. Né? Então, nós estamos falando que uma grande parte dos jovens, né, 80 e poucos % dos jovens que fazem o curso de Direito não ingressam nas carreiras jurídicas. Tá? Isso é ruim ou isso é bom? Evidente que se a pessoa se preparou e quer ter uma carreira jurídica, ele claramente teve uma enorme frustração. Se essa educação é uma educação universitária que lhe abrirá portas em outros empregos, isso não foi um tempo perdido. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para o Brasil como foi uma escolha que a gente pode criticar muito ou não, que é uma escolha de mercado. O mercado abre quantas escolas quiser, tem uma pequena regulamentação, etc., e o mercado ofereceu isto, né? E como nós não temos uma estrutura de college, ou seja, nós não temos uma estrutura de educação universitária generalista, as pessoas optam por 2 cursos. Administração de empresas, que tem mais do que direito, são 2.000 e tantas escolas, e direito, porque são escolas razoavelmente baratas e que as pessoas se preparam para algum tipo de profissão, que elas não precisam exercer a profissão jurídica, mas elas vão deploy law, que elas vão empregar direito em qualquer profissão que elas tenham. Né? Então, isso me parece, é um problema para o Brasil, quer dizer, se o Brasil tivesse o foco, talvez em engenharia, em tecnologia, o nosso índice de produtividade seria muito maior. Infelizmente, nós tivemos foco sobre 2 profissões, sendo que uma delas gera muito pouca produtividade, que é a nossa. Né? Então, me parece uma má escolha que o mercado brasileiro vem fazendo, né? Mas eu não gostaria de traduzir isso em dizer que uma escola é ruim porque ela está nesse grupo de 1.500 escolas que não formam. Não, ela está formando outro tipo de profissional que vai ter... Ele trabalha num banco, ele trabalha num posto de gasolina e ele vai ter algum tipo de atividade. Né? Então, acho que enquanto política nacional, é péssimo. Né? O Brasil deveria pensar em treinar pessoas para coisas que gerassem um avanço de produtividade. Infelizmente, é o mercado que está regulando e aí a gente vê as falhas de mercado. O mercado está agindo mal e eu espero que vamos dizer, o choque da tecnologia vai fazer com que muitas dessas escolas se transformem. Elas deixarão de ser escolas de direito e passarão a ser escolas de outras coisas que eu espero mais úteis para o país. Então, eu só não tenho, assim, para mim não parece um problema enorme, me parece um problema que vai ser conduzido aí pelo mercado e, enfim, não acho que devemos dar um cartório o poder de ficar controlando as escolas de direito. Em relação a currículo, você quer falar alguma coisa, Adriana? Posso falar? A gente está falando porque a Adriana trabalhou intensamente na reforma das bases curriculares, das diretrizes curriculares. Então, se você pega as diretrizes curriculares, né, as diretrizes curriculares hoje, as diretrizes que foram aprovadas, ela dá um espaço muito grande para cada escola escolher o seu currículo. Então, assim, do ponto de vista de obrigatoriedade, não é verdade que as disciplinas tradicionais em direito sejam obrigatórias, como um desenho inescapável. Tá certo? O que eu acho de verdade, eu acho que um pouco entra nisso que o professor Oscar falou, é que primeiro, você tem um mercado que valoriza, que tem uma tradição do ponto de vista de conhecimento segmentado. Direito civil, direito penal, direito constitucional, etc. E tal, né?
E depois você tem um número muito grande de faculdades que não quer exatamente formar o profissional do mundo de direito que vai resolver os grandes desafios que estão colocados no mundo, mas é um espaço de formação que serve para um monte de profissões e para um monte de atividades profissionais, e que, daí, esse conhecimento quadrado é um conhecimento fácil, barato, conhecido mesmo, enfim, que já se tem experiência, então muitas escolas mantêm essa referência. Eu acho assim, você tem que pensar qual é o objetivo do projeto curricular daquela instituição. No fundo, também é isso, né? O que era muito importante é que as diretrizes curriculares não impedissem que instituições que quisessem arriscar do ponto de vista curricular e inovar do ponto de vista de novas competências, habilidades e outros enfoques de aprendizagem, que as diretrizes não impedissem isso. A OAB tem um papel aí também, porque ela faz uma prova que reforça uma formação bastante conservadora, vamos dizer assim. Mas esse é um braço de ferro na relação com a OAB, assim como a OAB não aceita que se criem cursos ligados à formação jurídica que não seja exatamente o curso de direito. Então, a gente sabe que um monte de gente faz curso de direito para ter atividades paralegais, só que eles não aceitam a formação de curso paralegal. Era muito mais interessante, do meu ponto de vista, que cada coisa recebesse o nome certo, porque a identificação ajuda, né? Você sabe o que você está buscando, você não frustra ninguém, etc. e tal. Você não precisa de 5 anos para fazer uma formação paralegal, nem gastar tanto, né? Quer dizer, tem várias coisas implicadas aí, mas a OAB resiste porque também é um mercado dela. Então, assim, acho que tem coisas que estão misturadas, mas, do ponto de vista educacional, do ponto de vista de projeto de currículo, eu acho que hoje a gente tem uma abertura grande, dependendo do projeto que você quer fazer. Uma coisa curiosa, quer dizer, quando, no trabalho da Adriana, que eu acompanhei, não só ela tentou flexibilizar um pouco mais para que as escolas tivessem maior liberdade, a reação das escolas era, pelo amor de Deus, não me faça isso. Me dá o receituário completo. Né? Onde é que está direito previdenciário 3 aqui, que vocês não... Então, é incrível isso. Por quê? Porque elas são um negócio dissociado dos desafios da profissão. Você tem um negócio em si, existem os professores que sabem ensinar, os livros, manuais que sabem... Então, aquilo vai sendo reproduzido. Enquanto houver procura, vai se reproduzindo. Na hora que você liberou, e você pode, então, ter escolas que realmente queiram construir um currículo compatível com os desafios da sua região. Por exemplo, na Amazônia, o que você precisa ensinar? Né? Aqui em São Paulo, na Rua Rocha, o que a gente precisa ensinar? São coisas diferentes. Aí as escolas se perdem. Então, eu acho que vão sobreviver, a longo prazo, as que fizerem apostas em um curso de direito que, de fato, responda às demandas da sociedade, nas suas regiões, as suas especificidades. As outras vão ser trucidadas, e espero que mudem. Coisas, né? Espero que trucidadas não no mau sentido, que elas mudem para coisas que sejam mais úteis para a sociedade. A pergunta é muito interessante porque até certo momento da história do ensino do direito no Brasil, o currículo era chamado de um currículo mínimo. Então havia um conteúdo que as faculdades de direito deviam ensinar para os seus alunos. Algumas pesquisas que foram feitas mostraram que a grande realidade das faculdades de direito transformou aquilo que era um currículo mínimo num currículo obrigatório. Então, cumpriam o mínimo. O que a gente tem hoje em dia são orientações, são diretrizes. E o que a gente tem percebido aqui na escola é que o público de alunos não é um público que resiste a inovações curriculares que incorporem elementos de tecnologia. A demanda para as iniciativas que nós temos aqui na escola é uma demanda muito alta e isso não é um problema. Então, não sei se é uma questão já da população nativa digital, mas isso não é um problema, não é uma questão de resistência aqui na nossa escola, pelo menos. E, complementando aqui, em relação à ideia de como convencer os alunos, eu acho que o convencimento já parte, na verdade, de algo que faz parte, vamos dizer assim, da história da escola, que é apostar num misto entre o que nós achamos que faz sentido oferecer enquanto quadro,
mas também o que faz sentido e abrir para os alunos trazerem demandas para que essas duas, vamos dizer assim, essas duas percepções sobre não apenas o que deve ser ensinado, mas quais são expectativas de ambos os lados possam se encontrar. Então, correntemente, aqui se perguntam, puxa, se vocês tivessem que sugerir novas disciplinas, o que vocês gostariam que fosse sugerido? Óbvio que tem uma filtragem, tem uma reflexão, tem uma ampla discussão interna, mas a ideia é, as expectativas nem sempre vão partir de cima para baixo e vão ser definidas de uma maneira absolutamente unilateral. E também uma conversa constante com o mercado. Exatamente. Um pouco da ideia, e o centro ele se chama Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação, porque a pesquisa vai oxigenar boa parte das nossas atividades de ensino e da nossa reflexão sobre ensino e impactos, por exemplo, que fenômenos de inovação tecnológica vão gerar no mundo jurídico, por mais que por muitos anos a gente imaginava que a inovação era só um tema e não, na verdade, algo que poderia ali reestruturar a forma como a gente pensa o direito. E outro aspecto que eu acho que vale a pena só tatear uma potencial resposta aqui, mas eu acho que tanto Emerson, Marina quanto o Vitor podem me complementar, é a ideia de que, por mais que a gente tenha começado, vamos dizer assim, a olhar impactos tecnológicos na atividade contenciosa, seja por pressões de competitividade, principalmente associadas à produtividade, a pressões relacionadas a custo, o que a gente percebe é que características semelhantes fazem com que nós acreditemos que novas tecnologias vão ter um papel central na reorganização de algumas consultorias e escritórios, porque algumas já estão ali se reestruturando nesse sentido, e aí uma atividade que é basilar e já observável enquanto transformação ali pelos impactos de novas tecnologias são as atividades de auditoria. Elas apresentam as mesmas características que o contencioso de massa tinha lá. Várias das atividades são absolutamente repetitivas, você tem uma pressão constante por redução de custos, você tem ali profissionais de baixa capacitação realizando tarefas ao longo da cadeia de produção que poderiam ali por soluções tecnológicas disponíveis e com baixo esforço de adaptação serem colocadas para que essas tarefas sejam gradativamente menos intensivas em uso de seres humanos. A dúvida que fica é, eu vou realocar para quê, sob que custo e, fundamentalmente, eu vou redesenhar a minha organização para pensar que os profissionais que lá vão estar podem ali criar mais valor do que muitas vezes em algumas organizações eles estão criando. Então, por mais que a gente tenha se concentrado no contencioso de massa, porque ele é o exemplo mais frutífero para a gente identificar ali tendências e movimentos, a gente consegue perceber que não vai se limitar a ele. Longe disso, na verdade, a gente começa a perceber que tecnologias menos sofisticadas já fazem parte ali do dia a dia da maior parte ali de organizações jurídicas, mas as tecnologias estão se complexificando para alcançar cada vez mais outras áreas. Só um ponto bem rápido. A automação acho que depende de custo. E quanto que é mais barato você automatizar do que passar o serviço a ser executado por uma mão de obra convencional. E depende de um segundo elemento, que é consciência de processo, né? Sem consciência de fluxo de processo, o trabalho de automação não funciona. E talvez esse processo tenha começado de maneira mais intensa no contencioso de volume, por causa da consciência que o contencioso de volume tem de que o processo, o fluxo, é fundamental e determinante para lidar com grande quantidade de informação e, especialmente, para diminuir a quantidade de erro, que era a grande questão que afligia o contencioso de volume no início desse século. Então, foi por isso que isso se desenvolveu. Mas mesmo as empresas e os escritórios dedicados ao contencioso de volume, hoje em dia, já perceberam que precisam escalar a cadeia de valor do mundo jurídico. Então, se essa história toda começou com escritórios de contencioso de volume que cobravam, em ação terceirizada, R$50, R$40 por caso por mês, hoje em dia já tem empresas, escritórios que cobram R$15, R$12 por caso por mês.
Então, é óbvio que eles estão muito próximos do custo marginal, estão cobrando um valor que é muito próximo daquele que se custa. Então, isso vai fazer com que essas próprias empresas pensem em ocupar outros mercados. Então, é natural que a cadeia de valor vá aumentando. E o que a gente percebe já fora do Brasil é inúmeras soluções de tecnologia para colaborar em processos de fusões e aquisições, que talvez seja assim, o creme da advocacia de negócios em qualquer lugar. Então, isso já se percebe de maneira clara. E também há soluções fora do contencioso de volume também. Então, não é algo que vai ficar restrito ao contencioso de massa. Bom, agora, para fechar um pouco essa parte da pesquisa, só queria deixar aqui os agradecimentos a todos que contribuíram, a todas as Lawtechs, Legaltechs, empresas, enfim, parceiros. Um super obrigada. E como a gente está nessa finalização de 2 anos de pesquisa e celebrando aqui os projetos dos nossos alunos com os chatbots, eu gostaria de chamar aqui o Renato Mandaliti, da Fint, por favor, para contar brevemente como é que foi essa experiência aí com a gente, tanto na imersão quanto com os nossos alunos, e deixar desde já nosso muito obrigada aí a você e a toda a equipe. Bom, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, a oportunidade de ter participado, da Fint ter participado dessas 2 iniciativas, né, tanto do LabTech, que vocês vão ver os resultados aqui hoje, com os 3 chatbots, e também do programa de imersão. Para nós foi uma oportunidade muito valiosa, então nós gostaríamos muito de agradecer o trabalho com vocês, foi muito legal ter interagido com vocês. Eu vou falar um pouquinho aqui, já que vocês vão ver agora o trabalho dos chatbots, eu vou falar um pouquinho do trabalho de imersão, né? Porque, além de agradecer a oportunidade, eu gostaria de agradecer a direção da escola pela confiança, né? Porque parece que não, mas depois que eu me dei conta, né, do que nós estávamos fazendo, a responsabilidade, né, que nós tínhamos de, junto com os professores, né, deslocar 20 alunos de São Paulo para Bauru. Uns até não sabiam onde ficava Bauru, né? Então, foi realmente uma experiência assim, muito legal, mas de muita responsabilidade. Então, muito obrigado pela confiança. Nós trabalhamos duro lá para que tudo acontecesse, todos chegassem e saíssem sãos e salvos, né? Acho que conseguimos, né, Marina? Mas, pelo menos, eu não tive notícia de nada que tenha ocorrido. Não sei se me Todo mundo querendo mais. Não, foi muito legal, foi muito legal. E nós convidamos a escola, na verdade, nós usamos um pouco a escola, né? Nós tínhamos 2 grandes desafios, né, diante de nós. O primeiro deles, e esses desafios foram colocados para os alunos da escola, nós perguntamos, olha, nós temos 2 escritórios. 2 escritórios, a plataforma, a Fint, que vocês estão vendo aqui, ela era a plataforma de serviços de tecnologia desses 2 escritórios. Isso é um spin-off, criamos a Fint em 2013. Então, nós convivemos com o nome JBM e com o nome Mandaliti. Então, nós temos uma crise de identidade, né, dentro de nós. Aí nós perguntamos aos alunos, escuta, o que a gente faz, né, com esses nomes? Então, eles foram lá, pesquisaram, ficaram aqui 2 dias, né? Depois foram para lá mais 2 dias e meio, interagiram com os nossos advogados, interagiram com todo mundo e saíram com algumas soluções para a gente. O segundo desafio era um desafio que eu fico pensando até hoje como é que eles conseguiram sair com algumas sugestões tão interessantes, né? Mas era qual é o futuro do contencioso de volume no país? A gente sabe disso, a gente já está... A aposta na Fint é um pouco da nossa resposta a isso, mas a gente acredita. A gente tem o escritório de advocacia, a gente continua advogando, né? Ele não tem nada a ver com a Fint, lógico, a Fint o escritório é um cliente da Fint, mas qual é o futuro do escritório de advocacia, né, de massa? E saíram algumas sugestões bem interessantes, né? O patoelho, né, que é uma mistura de pato e coelho, mas não é nenhuma delas, quer dizer, é um escritório, que pode ser um escritório, mas pode ser uma empresa, bem interessante. Até soluções, até pensamentos bastante sofisticados de o que está acontecendo lá fora, serviços legais gerenciados, que é o Managed Legal Services, quer dizer, foi uma pesquisa bem interessante. E o terceiro desafio foi o desafio da diversificação de negócio que nós temos lá, também muito interessante. Então, para nós, foi
uma oportunidade ímpar, uma oportunidade única de conviver com vocês lá. Muito obrigado, foi muito legal. Algumas das sugestões nós estamos incorporando agora no nosso budget para 2019. Tá? E, assim, o privilégio de conviver com vocês, de estar perto da escola, de o Alexandre, Marina, Emerson, todo mundo aqui, muito parceiro, muito bacana, mas o que a gente sente nesse turbilhão de coisas que estão acontecendo não é só com as faculdades, com os escritórios, com as empresas, né? Nós estamos sendo inundados por um tsunami, né, que não está mudando só modelos de negócio, mas está mudando a forma como o nosso modelo mental de entender o mundo, né, especificamente. A gente está assim, querendo entender o que está acontecendo. Então, o que a gente sente que vocês estão, efetivamente, vocês falaram muito de habilidades aqui, e o que a gente pôde sentir na interação com os alunos, que foi muito rica, é que vocês, alunos daqui, eu estou falando da GV porque é com quem mais eu convivo, eles estão recebendo, estão adquirindo uma habilidade que, efetivamente, é a habilidade de construir futuros, né? Que é isso que a gente busca lá na Fint, pessoas que têm a habilidade de construir futuros, né? Então, eu acho que vocês estão, tenho certeza que, conscientemente, infundindo nessas pessoas essa habilidade, né? E vocês são responsáveis por isso. Então, muito obrigado pela confiança, era isso que eu queria dizer novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Bom, vamos para a parte final aqui do nosso evento. Eu queria chamar aqui, são 3 grupos, eu até já me trajei como membro aqui, como facilitador das atividades do laboratório. Vou pedir para a Marina botar a camiseta também, como uma outra facilitadora ali do nosso projeto. Mas, de maneira muito sintética, aqui para a parte final, o que nós vamos fazer? Cada grupo, são 3 grupos de alunos, eles têm 3 minutos para apresentar o projeto deles de chatbot. A ideia é que cada um criou um robô de conversação que é capaz de, a partir de uma linguagem ali fácil, uma linguagem natural, eles possam explicar uma súmula do Superior Tribunal de Justiça de um assunto específico que já foi ali objeto de reiteradas decisões pelo tribunal. Então, a ideia é de que eles vão poder concretizar ali uma das habilidades que a gente discutiu com vocês, na verdade, 2 delas. Uma delas é pensar um sistema tecnológico e uma segunda é traduzir o jargão jurídico, o linguajar jurídico complexo, em termos que a população conseguiria compreender, uma população sem formação jurídica, e que essa informação seja útil para fins de esclarecimento sobre o que já é um tema consolidado em um dos nossos tribunais superiores. Então, eu vou aqui, pela ordem, chamar, em primeiro lugar, a Suzy, eu vou chamar a Loriane e a Melissa, para, em 3 minutos, num formato de pitch, elas explicarem para a gente, em primeiro lugar, o que foi o projeto e, em segundo lugar, qual foi a experiência, tendo em vista que uma das nossas perguntas é como convencer os alunos a fazer projetos tecnológicos que não caem na OAB, fundamentalmente que elas expliquem para a gente como foi a experiência delas ao longo desse semestre do projeto do laboratório. Por favor, meninas. Boa noite. Então, o nosso grupo desenvolveu a Suzy. A gente escolheu uma súmula que trata das possibilidades que o seguro tem para negar a cobertura em caso da incidência necessária. E, no começo, era sobre seguros de saúde e de vida, mas a gente percebeu que o seguro de vida tinha uma incidência muito maior no STJ, que, por isso, seria muito mais importante a gente tratar primeiro disso, além do fato de tratar dos dois ser um pouco ambicioso, considerando que a gente estava aprendendo várias coisas e era muito conteúdo para colocar e muita linguagem diferente para a gente traduzir. Que acho que o nosso primeiro desafio realmente foi, de fato, traduzir primeiro a súmula, numa linguagem mais tragável, eu acho, e depois várias etapas para explicar a súmula de forma muito destrinchada, numa linguagem comum, como se a gente estivesse conversando casualmente. Uma das nossas principais preocupações, eu acho que de desafio a gente tinha 2, que a primeira era a parte jurídica mesmo, então, como que a gente traduziria todas o juridiquês do STJ para uma linguagem mais comum,
Então, e também explicar termos que para nós é muito intuitivo, eu acho, como má-fé, ou o próprio termo súmula, porque eu lembro que uma vez o Pacheco virou para a gente e falou assim, como você traduz em súmula? Aí eu olhei para a Mel e fiquei, como que a gente traduz súmula? E, no segundo momento, o desafio técnico, né, do sistema. A gente tinha que testar o robô para entender se ele estava funcionando, se ela respondia bem, se ela não entendia, e a Suzy ela morreu por uma semana, ela não respondia, e a gente ficou, meu Deus, aí a gente, Júlio, Robson, ajuda a gente. Manda a planilha para o pessoal da Fint, o pessoal da Fint, olha, tem erro aqui, 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 a gente corrige, testa de novo. E eu acho que esse ir e voltar, essa troca foi muito, muito legal, muito divertida. Todas as aulas elas eram bem leves, eu acho, né? Bem tranquilas. Não necessariamente, mas... então, foi um projeto muito divertido, muito legal, e essa é a Suzy. Depois passem no nosso computador para testá-la bonitinho. Deixa eu só... Deixa eu só explicar aqui rapidamente, para além, obviamente, da apresentação das meninas. Essa aqui é a interface da Suzy. Ela é um chatbot que está disponível no Facebook. Ela tem uma página dela. E, para você conversar com a Suzy, basta você abrir ali uma janela de diálogo, um chat, dentro do Facebook, para que você possa ter informações sobre a súmula que elas ali reconstruíram a partir, em primeiro lugar, de uma linguagem mais fácil e a partir de potenciais respostas ali das pessoas que vão interagir com a Suzy. Um último detalhe, meninas. Vocês tiveram que pensar em potenciais respostas que usuários teriam que colocar. O quão difícil foi isso? Foi... no primeiro momento, a gente achou que seria bem simples, né? Porque a interação com o chatbot, pelo menos que a gente já tinha feito, era uma coisa bem direta. Um sim ou não, ou só isso, né? Porque o Facebook tem uns botãozinhos de vez em quando também. Aí a gente começou... A partir do momento que a gente começou a testar com as pessoas, a gente viu que o sim ou não eles têm diversas variações e possibilidades, e a gente percebeu que muitas vezes ela não conseguia entender, ou mesmo que a gente não tinha tido essa ideia. E também uma questão que eu estava conversando com a Mel hoje é porque a gente tinha pensado respostas mais diretas, mas a gente percebeu que, conforme as pessoas conversavam com ela, elas interagiam de uma forma mais espontânea. Então, a primeira pergunta, você quer saber mais sobre esse assunto? Sim ou não? Sim. Ou então, você quer saber mais sobre isso? Sim, Suzy, eu gostaria de saber mais sobre isso. E esse sim, Suzy, eu gostaria de saber mais sobre isso, ela não entendia. Então, a gente teve que começar a pensar essas variações um pouco mais longas, inclusive, para que ela tivesse uma interação mais humana, digamos assim, né? Acho que é basicamente isso. Maravilha. Obrigado, meninas. E, apesar dela não ter rosto, elas, às vezes, xingavam. Ela é muito burra. Não, ela é muito inteligente. Ela é muito burra. Então, elas oscilavam ao longo do semestre. Mas eu queria chamar o grupo da Leila agora. Por favor, se vocês puderem se apresentar e contar um pouco também. 3 minutinhos. Alguém coloca a interface ali da Leila? Já está lá. Já está lá. Maravilha. Bom, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Gustavo. Ele é o Gustavo e o Gabriel. Então, os dois Gustavos e o Gabriel criaram a Leila. A ideia da Leila surgiu um pouco de criar uma interface do direito com a sociedade. Porque, assim, a gente sabe que o mercado de leilões é um pouco fechado. Por acaso, alguém já participou de um leilão público? Alguém já foi? Tá, 1,5 pessoa, talvez. Pessoa e meia, então, eu acho que assim, justifica um pouco o desafio que a gente criou aqui. Até porque a grande parte do desafio é poder explicar para as pessoas e fazê-las entenderem. Esse acho que foi um dos primeiros problemas que a gente teve. Meu pai ele odiou o bot, a gente tentou fazer ele entender, ele não gostou, não ia recomendar para ninguém, enfim. Ele falava, quero vender um carro, e ela não entendia. Quero vender meu carro, e ela não entendia. E assim, os textos estavam muito grandes, então grande parte disso você tentar adaptar o direito a uma ferramenta tecnológica no Facebook, no Messenger.
porque são mensagens instantâneas. Então, o texto tem que ser o mais curto possível e informar. E eu acho que todo mundo tinha um grande desafio, mas o nosso, assim, de repente, nisso era o principal e o que mais foi complicado para a gente, porque é difícil explicar leilão. Imagina você tem que explicar para alguém no Messenger. E aí, enfim, vocês podem testar e ver o que vocês acham. Mas acho que foi bem interessante participar disso, foi bem legal. Para humilhar os mais velhos aqui, seu pai tem quantos anos? Meu pai tem 55. Eu acho que além disso, tem... Enfim, a gente sempre, às vezes na prática jurídica, enfim, a gente tenta conversar com pessoas que não conhecem tanto do direito, e acho que esse desafio, embora grande, enfim, a gente enfrente com mais habitualidade, vamos dizer assim. Agora, usar a tecnologia, entender a tecnologia por trás, para usar essa outra forma de falar, explicar conceitos um pouco mais técnicos para pessoas completamente leigas, foi um desafio bem grande. Não fosse a Fint, a Leila nunca estaria fazendo esses quadradinhos amarelos e nem sequer respondendo por um sim, né, um mero sim. Então, acho que esse é um desafio bastante grande. E a gente percebeu na prática isso que a pesquisa, acho que apontou bem, que é um desafio nosso vai ser sentar com pessoas de outras áreas, da área da tecnologia, e saber conversar. E conseguir conversar. Acho que em outras áreas a gente falou isso nas aulas, inclusive áreas como economia, contabilidade, a escola mesmo já tem várias matérias e estimula muito esse contato, mas a tecnologia é uma coisa nova e, enfim, a gente tem que ter essa habilidade na mão, na boca para fazer, porque senão muita coisa a gente não vai conseguir botar para rodar, né? Não, e uma última coisa só para perguntar para vocês. Quando vocês tiveram que fazer o exercício de tradução dessa gramática nova, que é a gramática, por incrível que pareça, da linguagem comum, que é como se comunicar depois de 4 anos ali, ou 5 anos de formação jurídica, todos aqueles termos para alguém que não os conhece ou não teve a formação para os conhecer. Vocês mencionaram a dificuldade, por exemplo, de traduzir alguns termos, mas, para além disso, você tem a dificuldade de traduzir procedimentos. E como é que você coloca o procedimento ali numa linguagem compreensível que não sejam grandes caixas de texto? Como é que foi essa experiência? Acho que foi uma experiência mais estética, porque a gente tinha os procedimentos, não é difícil você encontrar no Google, sei lá, o primeiro até o 4º link você já encontra, mas era difícil fazer as pessoas prestarem atenção e você conseguir distinguir, tipo, o que é uma coisa, o que é uma outra coisa, e você criar caminhos. Sei lá, então eu tenho mais de 18 anos, ou eu não tenho 18 anos, vou para cá, vou para lá. E aí isso vai criando variações na árvore que só o pessoal da frente sabe como fica complicado. E aí eu acho que assim, o desafio era bem estético mesmo, de fazer, ficar bem separadinho, a pessoa chegar no final, e se ela não quiser chegar no final, saber que ela pode pular e a próxima pergunta vai ser mais útil. Então, quer dizer, tem um elemento de desenho. Quando você fala estético, tem um elemento de desenho, de planejamento, de árvore, de arquitetura, né? Sim. Legal. O senhor Tomás Joaquim e a Fernanda, especialmente desse grupo, ela foi vítima dos 2 laboratórios, então ela vai começar comentar um pouco sobre isso, e o Bruno está lá dentro. Bom, primeira, boa noite, né? Meu nome é Fernanda. Eu participei das 2 experiências dos 2 laboratórios que a GV ofereceu esse ano com a Fint e no ano passado com a Luplex. Então, primeiro eu vou falar sobre o bot, né? O senhor Tomás Joaquim, a gente criou ele, bom, como a Marina falou, o senhor Tomás Joaquim, STJ, a partir da súmula 449 do STJ, que determina que vagas de garagem que têm uma matrícula separada do apartamento ou da casa não são consideradas bens de família para fins de penhora. A gente escolheu isso basicamente porque eu, Fernanda, lido com essa súmula todos os dias e pude pensar em todos os problemas, assim, quer dizer, não em todos, né, claro, mas em muitos problemas que poderiam vir dessa súmula. Então, como os meninos falaram antes, um dos grandes desafios foi pensar como falar para pessoas que não são advogadas, né, sobre esse assunto. Então, aqui vocês estão vendo ali, Bruno, você subiu um pouquinho, tem a gente explicando o que é um bem de família, a gente explica o que é uma execução, né, porque as pessoas não têm obrigação de saber. E isso é bastante importante para entender se o seu imóvel vai ser penhorado, se a sua vaga está em risco ou não, e tudo mais.
E a gente se deparou com uma questão que o nosso bot era muito indelicado, assim. Então, no começo, ele só tinha 2 opções. Ou era procure um advogado em caixa alta, ou esse bot não pode te ajudar em caixa alta com 5 pontos de exclamação. Então, a gente foi desenvolvendo, pensando em todas as respostas também. Não pudemos ficar presos no sim ou não ali, porque, né, as pessoas respondem em inglês, respondem só com uma letra. E a gente foi testando, e com isso a gente foi conseguindo chegar aí no nosso resultado. E a gente está bastante orgulhoso, junto conosco, comigo e com o Bruno, que está escondido ali dentro, conversando aí com o chatbot. Tinha o Gabriel e o Renato, que não puderam estar presentes. Mas foi um processo bem longo, mas muito gratificante. Assim como foi a minha... Aí, agora, vindo para a minha experiência, foi a minha experiência no ano passado. Foram realidades muito diferentes. No ano passado, a gente automatizou documentos, então não tinha nada a ver com isso aqui. A gente tinha que usar o linguajar jurídico mesmo, só que aprender uma língua nova. Foi simplesmente desesperador, porque nas férias a gente teve um mês para ficar muito bom em uma língua nova, e foi muito difícil, porque a programação, o advogado não tem a cabeça de um programador. O programador quer simplificar, quer ajustar tudo, quer deixar tudo rápido, e quanto mais eu falar, melhor, entendeu? Então, assim, é muito difícil ser advogado e mexer com isso. E foram experiências muito diferentes. Como a Marina falou, talvez na minha experiência com a Looplex no ano passado, um dos maiores desafios tenha sido o trabalho em grupo, né? Para a gente poder trabalhar tudo isso, a gente tem que fazer tudo junto. Aqui, né, com essa experiência, a gente não precisava fazer tudo tão junto, porque era até bom um fazer, depois o outro revisar, e depois o outro revisar, porque daí via para onde a árvore ia, quais seriam as possíveis respostas e tudo mais, enquanto no documento automatizado realmente não funcionava. Então, essa interdisciplinariedade, né, ela está cada dia mais presente, assim. E eu vejo nos advogados, eu trabalho no escritório de contencioso, uma resistência a entender como isso pode realmente afetar, né? E a gente nunca vai conseguir enfrentar o que pode ser um problema ou uma solução se a gente não entender, né, o que está acontecendo. Então, eu fico aí nessa batalha diária com os meus chefes, com meu pai, que também é advogado, com alguns outros professores, de tentar explicar, né, como é, porque nem todo mundo é que nem o Pacheco e a Marina, que estão sempre aí focados na tecnologia, e entender que isso é o futuro, isso é o que está acontecendo. Então, a gente precisa entender para poder aperfeiçoar e mexer com isso. Só uma última pergunta antes da gente ir para o nosso coquetel e permitir para que todos os nossos convidados ali possam utilizar e testar os bots aqui que vocês criaram. Eu gostei muito da pergunta de como é que você convence os alunos a se interessarem por essas disciplinas, quererem que, no seu tempo tão escasso, eles optem de não pensar ou exigir uma disciplina de OAB, mas façam projetos tecnológicos como esse. Qual foi a sua motivação, já que você teve nos 2 projetos? Bom, eu adoro tudo que a faculdade oferece, né? Então, assim, eu estou em todas as competições, estou na empresa júnior, estou nos laboratórios, mas como que eu trouxe amigos, né, para isso também? Como que eu pude conversar com as pessoas sobre isso? Na minha primeira experiência, eu estava no 3º ano, hoje estou no 4º, e a gente era um teste, né? A gente era um teste, porque no 3º ano aqui na GV é integral, e os horários não batiam, e as disciplinas obrigatórias, e tudo mais. E eu falei, não, eu tenho vontade de aprender, eu vou atrás, eu quero saber como é, não deve ser esse bicho de 7 cabeças. E eu descobri que, de fato, era isso. Assim, era mais um aprendizado, mais uma coisa interessante, que não vai cair na OAB, mas que talvez tenha me feito crescer mais do que as matérias que eu aprendi para a OAB. Porque, sendo muito sincera, no meu ramo de trabalho, eu não vou mexer com direito do trabalho, eu não vou mexer com direito tributário, sabe? Mas, sabendo a tecnologia e tudo que está por trás, eu vou entender, quando eu me deparar com uma coisa dessas, quem que está pensando num chatbot. E foi mais ou menos falando sobre isso com os meus amigos e tudo mais que eu pude trazer eles para ver como é também, né? Porque, de fato, como você falou, a GV é muito intensa, tem muitas provas, é muito difícil, mas se a gente tiver o interesse, a gente consegue lidar com tudo isso. Então, acho que é isso. Maravilha, obrigado. Bom, gente, a gente tem agora, para encerrar o evento,
um coquetel e um convite para todos vocês ali experimentarem, utilizarem o chatbot dos nossos alunos e a conversar com todos aqui presentes que participaram da pesquisa, para que vocês possam entender eventualmente perguntar alguma coisa que não deu tempo para ser perguntada ali durante a dinâmica, ou eventualmente até para conversar sobre os desdobramentos e o futuro da profissão jurídica. A gente fica à disposição. Peço que vocês, aqueles que queiram permanecer no coquetel... Só uma coisa de ordem prática. Claro. Essa pesquisa gerou 2 relatórios que vão ser divulgados hoje no nosso site. Então, quem quiser, tiver interesse, já está lá disponível. Também queria agradecer o Kenzo e o Moura, que foram monitores da disciplina aqui, que ajudaram muito a gente nessa empreitada, e convidar todos para desfrutarem aí de um coquetel e celebrar com a gente, com os nossos alunos, essas conquistas. Obrigado, gente.